Boa noite. Boa noite, muito boa noite. Vamos continuar a nossa aula. A aula Kof, sobre essa letrinha Kof. A última coisa que nós vimos e falamos sobre a letra Kof foi sobre a barba. Falamos que a letra Kof parece uma pessoa que tem barba. E a gente falou que lembra da pessoa que ele era Kadosh, uma pessoa que ela era santa. Santa no sentido que ele faz mais do que a lei manda. A gente vai também abordar um pouco sobre isso. Tem uma coluna aqui no livro, curioso, que vale a pena a gente falar sobre ela, porque nós falamos também na aula passada sobre a Torre de Babel. Falamos na Torre de Babel que os homens construíram a Torre de Babel para poder guerrear contra o Criador do Universo. E parte deles, a gente falou que a Gemara em Sanedrim diz que Deus, quando eles desceram, parte daqueles que queriam se rebelar contra Deus, Deus fez eles descerem de nível, deixaram de ser... Acho que está pingando aí. Não faz mal, pinga em mim. Boa noite. Deixaram de ser seres humanos e desceram para o nível que é chamado... o nível que é chamado de Kof, o nível que é chamado de macaco. Sobre essa passagem, tem algo na coluna aqui que vale a pena mencionar uma vez que está escrito aqui. Isso é um fato histórico curioso e vale a pena repetir aqui. Quando ficou pronto os Twin Towers, que eram aqueles dois grandes prédios que foram construídos na ilha de Manhattan, então consta que o arquiteto principal das torres gêmeas dos Twin Towers, o arquiteto ele se chamava, já faleceu, Minoru Yamasaki. Esse era o nome desse... Português. Português, justo. Minoru Yamasaki. Ele falou a seguinte frase. Isso é interessante o que ele falou. Veja o que ele falou. Ele disse o seguinte, que o centro do mundo, por conta da sua grande importância, tem que se tornar um exemplo vivo da fé na humanidade e da capacidade da obra em conjunta dos homens. Veja, é um ponto, isso foram palavras dele, isso aqui está publicado nos jornais da época, etc., que ele disse, em outras palavras, o que ele está falando aqui? Ele está querendo dizer, veja o que disse o arquiteto que construiu as Torres Gêmeas, querendo dizer que o centro do mundo, como aqui, Nova York, enfim, Manhattan, precisava ter um símbolo da confiança no ser humano, da confiança do poder do ser humano, etc. Outra Torre de Babel. Oi? Outra Torre de Babel. Tipo, a ideia, o que ele está querendo dizer, veja quanto você pode confiar numa obra humana e dizer, olha, o símbolo da... Apesar que ele falou bonito na questão da atividade dos homens juntos, mas seria virar um símbolo da fé da humanidade, quer dizer, fé na confiança do poder da humanidade. Veja, são palavras dele, né? Em atividade conjunta. Então, o que ele traz depois, é curioso, que tinha um professor da construção civil da Universidade do Colorado, chamado Raymond Brown, e esse professor, tudo aqui no livro ele traz aqui, é interessante, quando ele fala sobre isso, ele traz aqui, que este professor, ele explicou que se tivessem outros dois prédios sido construídos naquele local, não com a mesma estrutura deles, não teria caído com o impacto dos aviões que tiveram lá, porque o impacto dos Twin Towers era porque o centro dele era feito de alumínio, enfim, era metal, e isso acabou, derreteu. Então não conseguiu aguentar. Qualquer outro prédio que não tinha essa estrutura, quer dizer, se não fosse, iria aguentar. Quer dizer, veja aqui, ele tá, obviamente, ele só traz aqui no livro, por isso ele traz até a foto, enfim, aqui dos Twin Towers, e mostrando também como a própria, que a gente tinha falado, que também na Torre de Babel, a gente tinha falado sobre, eles colocaram uma estátua lá em cima com uma mão apontada, então ele traz aqui uma analogia para poder mostrar, curioso ou não, que às vezes a gente confia muito nas nossas ações, a gente acha que é imbatível, né? Como foi dito, imagina, jamais vai cair, jamais, é o melhor dos melhores, o topo do topo, e de repente as coisas não são bem como que a gente se programa. Isso aqui é só uma passagem curiosa e voltamos, já que faz parte do livro, eu falei, quer saber, vale a pena a gente comentar e então falar também sobre isso. Quer dizer, como que a gente tem que confiar realmente no Criador
Ou há um versículo que diz Bitchu ba'Hashem abeyad. A gente tem que liftoach, a gente tem que confiar em Deus. O al tiftechu bindivim beven adam she'en lo teshuah. Diz o pasuk, não confiam nos seres humanos, no ser humano que não tem confiança, que você não tem a salvação. A salvação não vem. A gente tem que não confia naqueles que são doadores, que a pessoa confia, porque a pessoa às vezes ela pode pensar que quem me sustenta são os doadores. Quem sustenta é Hashem. A gente tem que sempre agradecer a Deus. Então você não pode se basear apenas nos doadores, que são seres humanos que não trazem a salvação. Então às vezes a gente pensa que nós somos eternos, a gente pensa que nossas ações são as máximas, que são para sempre, para todos sempre. A gente sabe que não é por aí. Então a nossa confiança tem que ser em Hashem. Por isso é curioso isso aqui. Vamos focar agora na numerologia da letra. Então vamos entrar agora no número 100. Agora nós vamos ver o que essa letra representa no seu nome. Já vimos a forma, obviamente a gente vai estudar ainda um pouquinho mais sobre a forma desta letra. Mas agora nós vamos entrar então no número dela. Então o valor da letra Kuf, que não está descrito na lousa, é 100, que mostra um número que é íntegro. Imagina, se 10 já era algo íntegro que a gente diz, 100 então o quanto não mostra de ser íntegro. Então nós vamos ver qual é a diferença que tem e por quê. Qual a diferença que tem entre o 10 e o 100, a gente já vamos chegar lá, certo? Então, ele fala que isso mostra sobre uma integridade completa. Então ele diz assim, que no processo da ascensão da pessoa, ou das letras que a gente tem vindo, depois da letra 170, 80, 90, chega a pessoa no nível de Tzadik, que era a letra anterior, que a gente falou que representa o justo, que é a pessoa que ela está pura nos seus atos, que ela faz o que deve ser feita, então, é uma pessoa que ela tem os seus pensamentos puros, e aí ela pode alcançar um nível, ela pode estar apta para alcançar um nível que é chamado de Kadosh, que é chamado nível que a letra Kuf representa em termos de espiritualidade, que nós já falamos, que é o conceito do Kadosh, ser uma pessoa distinta, que ele vai explorar mais aqui. Então nem vou repetir algo que a gente já falou, um conceito no início da letra, ele vai explorar aqui melhor. Então vamos seguir o texto do Rav Zamir Cohen, ele traz o seguinte. A letra Kuf é uma das letras que é chamadas letras duplas. Então, não sei se vocês lembram, nós estudamos isso há muito tempo atrás, que tem um processo da criação de Deus. Quando Deus criou o mundo, ele criou com letras. A gente já, claro, essa é a ideia da nossa aula. Deus ele usou palavras para criar o mundo. Deus falou e criou. A criação foi com palavras, portanto, a criação foi com o alfabeto. Uma vez que a criação foi com o alfabeto, Sefer Yetzirah, que é aquele livro que é atribuído a Avraham Avinu, que Avraham Avinu ele escreve de uma maneira geral que existem 3 letras centrais que Deus ele criou o mundo, que essas são as letras que Deus criou os 4 elementos, que para nós, Deus criou o mundo com 4 elementos gerais, que a gente diz, esses 4 elementos são Esh, Maim, Ruach, Afar, o fogo, a água, o vento e a terra, isso para nós. E com esses 4 elementos, eles criam as 4 categorias, que são Domem, Tzomeh, Achai e Medaber, que é chamado o mineral, vegetal, animal e o falante. Deus criou esses elementos com 3 letras básicas. As 3 letras básicas são as letras Aleph, a letra Mem e a letra Shin. Aleph, Mem, Shin representam os 4 elementos. O Aleph representa o Avir, Aleph representa o ar. Eu não vou escrever na lousa porque já vimos isso no passado, mas vale a pena repetir com calma, só para a gente entrar no que interessa, no que para mim interessa. Então, Aleph, Mem, Shin, o Aleph representa o Avir em hebraico, que representa o ar. O Mem representa, que é a letra central, representa água e terra, que é Maim, tá certo? A água e a terra que tem embaixo representa a letra Mem. E a letra Shin representa o fogo, que é a letra do fogo Esh, que o fogo é uma composição, ou Shamayim também, que é a composição, o fogo chama Esh e Maim juntos, então está escrito o Shin, Esh, do fogo, o Shin representa o fogo. Então você tem os 4 elementos aqui, você tem a água, você tem o ar, perdão, que é a primeira letra, o Aleph, depois você tem a água e a terra, e você tem o fogo, 3 letras básicas que Deus criou o mundo, Aleph, Mem, Shin. Depois, Deus criou o mundo em 7 dias. Cada uma desses dias representa as letras que são chamadas letras duplas.
tem letras com pontinhos e tem letras sem pontinhos. E são 7 letras do livro de Yetzirah, que são essas as letras Bedek, que a gente fala, na verdade, Beged Kaporet. As letras Beit Gimel Dalet, Kaf, Pei, Reish, Taf, são letras que têm pontinhos e têm sem pontinhos, conforme o Sefer Yetzirah, e cada uma representa um dia da semana. São 7 letras. Então, Beit, Gimel, Dalet, Kaf, Pei, Reish, Taf, é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Com pontinho e sem pontinho, mostra dia e noite. Período forte e período fraco. O dia é composto em 24 horas, 12 claridade, 12 escuro de uma maneira geral. Então, com ponto representa o forte e o sem ponto representa a fraqueza. E realmente, cada uma desses dias representa o lado, um lado oposto, um lado positivo e um lado negativo, que é o lado de luz e o lado da escuridão. O dia ou a noite? Então, o dia positivo é o dia e o dia escuro, o pontinho é dia. É o forte. Isso. É o pontinho é dia e sem pontinho é considerado a noite. E nós já falamos isso no passado, né? Eu nem Não tenho... era gravado. Oi? Não era gravado. Não era? Acho que era gravado, não sei. Era Então eu gravado. posso depois dar uma... Eu vou dar para vocês essa palhinha e a colinha para vocês, que acho que é interessante, e depois eu vou preparar isso para vocês. Também falamos, numa época, num passado, também nós falamos no passado que cada uma desses 7 dias tem um planeta que foi criado junto, quer dizer, representa um planeta de dia da semana que tem influência sobre a Terra, que tem 7 planetas que sobre eles vem, que através deles vem um poder e um domínio aqui na Terra. Por isso você tem certos vegetais que nascem através da Lua, influências através dos planetas, que é chamado, você tem Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Isso é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e Shabbos. Cada um reina um dia. Mas, na verdade, a Gemara vai mais especificamente, eu não vou entrar nesse detalhe lá em Shabbat, depois um dia a gente pode explicar apenas sobre isso, fala que cada hora e hora reina domina, existe o domínio e o poder e a influência de um desses planetas, emanando a sua energia aqui para a Terra. Eles têm poderes, eles têm não só poder, o Rambam fala que eles têm cabeça, eles têm conhecimento e entendimento. Os planetas são inteligentes mais que o homem, assim diz o Rambam no livro dele, no Yesodei Torah. Os nomes dos planetas, Saturno, Vênus, de onde chegaram no judaísmo esses nomes que são totalmente gregos, vêm de outras culturas? São deles mesmos. São deles mesmos. Rambam, por exemplo, estudou com os romanos, com os gregos, toda a astrologia, etc. Os nossos sábios tiveram que estudar com os gregos, que eles eram grandes na astrologia, eles estudaram. Mas, na verdade, esses nomes estão na Gemara. A própria Gemara traz, obviamente, com os nomes em hebraico. Você pega Saturno, é chamado Shabtai. Júpiter é Tzedek. Marte é Maadim, que é o planeta vermelho. Hamá é Sol. Noga é Vênus. Kohav é Mercúrio. E Levana é Lua. Esses são chamados os 7 verdes. Tem assim horário para trabalho, para fechar um negócio, para uma operação. Pode ou não tem nada a ver? Não estou dizendo que não pode. Veja, então, assim, eu só vou jogar a ideia geral, porque não é aula agora desse assunto, mas eu vou só para te dizer uma resposta, de uma maneira geral, como um todo, é assim. Existe a influência desses planetas aqui na Terra. A gente fala isso na Tefilá em Shabbat, uma coisa interessantíssima. Na Tefilá em Shabbat a gente fala o seguinte: Tovim meorot shebara Elokeinu. Bons são os planetas que Deus ele criou. Yetzaram bedat, bevinah ubhaskel. Deus formou eles com dat, binah, com conhecimento, entendimento e com cérebro, com inteligência. Koach ugvurah natan bahem. Deus deu força para eles. Lihiot moshlim bekerev tevel. Para poder ser moshel. Moshel é aquele que domina aqui na terra. Deus deu poder para eles para poder aqui, imagina. Assim a gente fala. Aí depois a gente fala, continua lá, Tefilá em Shabbat, interessante, que fala que existe um poder realmente impressionante. Veja, o que quer dizer isso? Desses planetas vem o que nós chamamos, ou em hebraico a gente chama isso de Maslow,
de Mazal, ou que a gente chama de signo, e que seria o teu signo, o teu horóscopo. Quer dizer, horóscopo existe na Gemara. A Gemara conta para nós o que cada planeta emana, que hora cada planeta rege, a partir que eles foram instalados na constelação no 4º dia do Gênesis. Vem nesta ordem Shatzam Hankal. Shatzam Hankal é o início deles, em hebraico, Shabbatai, desde quarta-feira, a partir da noite de quarta-feira, quando entrou quarta-feira no Gênesis, quando Deus instalou os planetas, começou nesta ordem, Shabbatai, quer dizer, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Logo depois que termina, continua então, Saturno, volta isso, de 7 em 7, em 7 em 7 vai voltando, e cada hora reina um desses planetas. E o Talmud, lá no Tratado de Shabbat, na página 156, o Talmud ele fala qual que é a energia que cada um deles representa. Então, existe uma tabela que você vai, a partir de quarta-feira... Oi? O nascimento é importante, não? Sim, porque quando você sabe quando você nasce, o dia que você nasce e a hora, eu sei qual que é a estrela que estava predominante. Você carrega características dessa estrela. Agora, o fato de você carregar características dessa estrela, aquilo que a gente chama de destino, vem o Talmud e pergunta, e será que existe destino para o povo judeu ou não existe destino para o povo judeu? Que é uma pergunta da Gemara em Shabbat. Então a Gemara fala, Yesh mazal leisel ou en mazal leisel. A Gemara discute sobre isso. Em resumo, se a gente pode dizer assim, como um todo, em resumo, a gente diz o seguinte, mazal existe o poder do destino, mas você pode, através de uma atitude, de uma reza, através de um ato, sobrepor ao seu destino. Você pode, um judeu, ele pode estar acima do destino. Tem um profeta, o profeta Ermiau, se não me engano, ele diz que, olha, Deus, está falando em nome de Deus, assim disse Deus, que eu coloquei os sinais que são os astros no céu. Mas saiba que você não precisa temer, o povo de Israel não precisa temer, as outras nações precisam temer. Em outras palavras, o que ele quer dizer, existe poder, eles têm influência, e você pode se posicionar, caso queira, abaixo, ou caso você pode se posicionar acima. Por isso o Talmud fala de uma maneira geral. Não vamos entrar em detalhes, que tem muita coisa. Já entrou. Eu sei, mas... Já está dentro. Você disse, isso me lembra a história, a gente está em Parashat Bamidbar, a gente está na Parashat de Bamidbar, então eu lembro como se fosse hoje, tinha um grupo de recém-formados na Yeshiva. Quando você é recém-formados e você não conhece, nunca falou tanto discursos na vida, então quando você começa a falar, você não para de falar. Então um dos jovens que recém-formados, ele foi convidado para falar no próprio discurso dele, acabou de ser rabino, ele foi falar. E ele estava falando sobre a Parashá, e a Parashá Bamidbar fala sobre o deserto, não sei o que mais. Ele começou a falar. Aí tinha um senhor de idade que estava atrás, assim, de mim, ele falou em Yiddish, ele entrou no deserto e não consegue sair mais. Ele entrou no deserto e não consegue sair mais. Ele entrou no deserto e não conseguiu sair. Você está me pedindo para entrar? Né? Você já está dentro? Então eu me lembrei, você está dentro? Você vai entrar, você não vai conseguir sair disso. Mas é uma discussão inteira sobre isso, é uma coisa que realmente fascina. Não só que é fascinante, essas folhas que estão publicadas aí, que vocês estão aqui, falam sobre isso, porque eu estava dando, inclusive, recentemente, estou vendo que essas folhas da Gemara, justo de Shabbat, que eu fundava, que estão na mesa, então realmente fala sobre esses conceitos, quer dizer, se existe ou não existe, se o destino, se você pode, através de uma oração, alterar ou não, quanto sim, quando não. Decreto, você pode alterar, o que quer dizer um decreto, até quando esse limite, existe essa condição ou não. A gente fala que Tchuvah, o Tfilah, Tzedakah, Ma'avirim, Metrô, Agzerá. Veja, o decreto existe, mas tira o mal do decreto. O que quer dizer? Até quando você pode alterar o decreto? Então, isso é uma coisa fascinante, realmente. É uma coisa muito complexa, que você pode entrar e não sair nunca mais. Você alterar uma coisa que você não sabe nem qual é. Então, veja, e tem certas coisas que não estão na nossa mão, porque não é tudo que você pode alterar, com todo o teu respeito, com toda a tua atividade, porque se fosse assim, um tzadik não ia morrer nunca. Ele sempre ia ter condições de como alterar, apesar de ter sido tzadik gozer a Kadosh Baruch Hu mekayem. Um tzadik, ele decreta, Deus ele cumpre. Então, mas tem limites para isso, quer dizer, tem regras para isso. Existem regras, tem certas coisas que a gente desce aqui para a terra, então
A própria Gemara diz lá que antes de um sêmen ser concebido, Deus pergunta e fala, um anjo vem e pergunta para Deus, ele vai ser rico ou ele vai ser pobre, ele vai ser alto ou ele vai ser magro, ele vai ser... Tem certas coisas que já são predestinadas. O anjo pergunta para Deus e Deus vem e fala como é que é essa alminha que vai chegar no horário que vai saber. Óbvio que Deus sabe o que vai ser. Ou nossos sábios falam que quando uma alma chega e vem para a terra, já é determinado para ele exatamente qual a quantidade de dias, de horas e minutos que ele vai viver. Isso se altera, não se altera, pode... Então, são coisas curiosas, A dúvida é se vai complexas, bonitas de se estudar e tem vários a dúvida é detalhes. se vai ser médico, engenheiro ou advogado. Né? Porque só Aleph Mem Shin, não? Advogado, médico, e o Shin o quê? Construtor. Aleph Mem Shin, advogado, né? Schnorrer. Vai ser um Israel. Essa foi boa. Schnorrer. Tem esse assim, o perfil de cada signo. É interessante esses, assim... A Gemara fala em Shabbat. Que A Gemara as fala. pessoas são diferentes, assim, tem uma característica diferente. E se for ver, pertence, parece o mesmo signo. Não sei se isso tem também na Kabbalah. Veja, para nós, na Gemara, apesar que o sistema solar tem mais do que 7 estrelas, mas para nós você viu, essas são as estrelas que Deus entregou para eles o domínio e que a influência deles tem um impacto. Eles reinam em cada hora e hora. Daí saiu o Alahá, pessoal, a gente estava falando no Shabbat de manhã daqui, saiu um Alahá, tem uma Alahá no Shulchan Aruch, uma lei no Shulchan Aruch. Chegamos a falar sobre isso, não sei porque que... Bom, falamos talvez no sábado, já não sei, a gente fica falando tanta coisa que já não sei mais. Tem uma Alahá no Shulchan Aruch, que das 6 às 7 não se faz Kiddush. Por que não se faz Kiddush das 6 às 7, do horário das 6 às 7? Manhã ou à noite? À noite. Kiddush de Shabbat, sexta-feira de noite, não se faz Kiddush das 6 às 7 com vinho vermelho. Por que não se faz? Por quê? De 6 a 7, quem está reinando? Que estrela reina? Ma'adin, o planeta vermelho. O planeta vermelho é o planeta que a Gemara fala, Haiman de Ma'adin. A Gemara fala aquele que nasce no horário que reina o planeta de Ma'adin, ele vai ser Um guerreiro. Ele vai ser um bandido, vai derrubar sangue, ou ele vai ser um moel, ou ele vai ser um chorret, ou ele vai ser um médico, ou ele vai ser um dentista, tira sangue da boca. Dentista não precisa da Gemara. Você pode trabalhar num banco de sangue. Tem banco de sangue. Vai ser um vampiro. Quer dizer que ele nasceu mesmo Diz Adin. uma coisa, os 6 milhões também estavam escritos. Se aconteceu, está escrito. Não existe uma coisa que não acontece e não está escrito. Você está perguntando uma coisa óbvia. Agora, por que estava escrito? Eu já não sei isso. Você não me pergunta. Agora, que aconteceu, se aconteceu, é fato. Se a gente questiona algo que aconteceu, significa que você perdeu a fé naquilo. Você perdeu a fé. Não. Pode ser que não entenda por quê. Quer dizer, com certeza não entendo, mas que está escrito, está escrito. E a gente tem que questionar por quê. Questionar nós temos, mas a gente não tem que abalar nossa fé de que aquilo que Deus faz, ele tem a contabilidade dele. Mas tem uma história. Pode entrar. Ele vai contar uma historinha. Ia contar uma história. Conta. Contar uma história. Tem um Murá, você me lembrou uma história. Eu vou te contar essa história só para poder ficar ligado. Tem um grande tzadik na Romênia. Chamava Rabbi Yekusi Elihuda Halberstam. Ele estava na guerra. Ele nasceu em 1905. E ele vivia em Klausenberg. Klausenberg era uma cidadezinha, ele é o Rebbe de Klausenberg. É uma cidadezinha na Romênia. E quando os alemães chegaram lá, escuta essa história, que é uma história que eu me lembrei por conta dessa pergunta. Mas depois vamos voltar para o Kuf, por favor. Klausenberg começa com Kuf, tá vendo? Tá Klausenberg, a cidade desse Rebbe, começa com a letra Kuf. Tem uma boa Tá bem essa, né? Klausenberg era. Interior de Kussi Lehuda Halberstam, esse era o nome dele. Ele nasceu em 1905 e faleceu em 1994. Ele, naquela época, na época da guerra com os alemães, eles trouxeram todos os judeus para a praça e, obviamente, trouxeram ele para o centro. E começaram a zombar dele, caçoar dele, puxar a barba dele, não sei o que, etc. E o alemão que pegou e estava tirando sarro dele na frente de todos lá, falou, me diga aqui, Rabino, você que diz que vocês são do povo escolhido, o que você me diz? Vocês são do povo escolhido? Esse é o povo escolhido? Você ainda acredita que vocês são do povo escolhido? Ele levantou a cabeça com tanto orgulho e falou, não tenho dúvida que nós somos do povo escolhido. O alemão ficou tão irado, pegou a baioneta e deu uma cacetada na cabeça dele. Ele caiu imediatamente e ele falou, e agora você acredita que você é do povo escolhido?
Ele falou, não tenho dúvida que somos do povo, nunca vou ter dúvida alguma, claro que somos do povo escolhido. Ele começou a chutar a cabeça dele, começou a chutar a face dele, ele começou a sangrar, porque o alemão está batendo, ele está chutando ele, etc. E ele falou, escuta você, judeu nojento, como que você pode ter certeza que você é do povo escolhido? Aí ele respondeu uma coisa, vou escrever, ele falou uma coisa interessantíssima, ele chegou e falou o seguinte, todo tempo que a gente não chuta e não bate pessoas que não merecem ser punidos e mortas por não ter feito nada, nós somos sim os escolhidos. Sim, ele respondeu para aquele alemão e falou, todo tempo que nós não fazemos aquilo que você faz, batendo, etc., é porque nós somos sim os escolhidos, porque os escolhidos não fazem isso. Isso que ele quis dizer, mas isso que ele falou. Esse homem, ele foi para a guerra, ele foi para Auschwitz, foi lá para Auschwitz, a mulher e os 11 filhos dele morreram, foram assassinados. E depois ele foi para os Estados Unidos, ele recasou, reergueu uma família, entendeu? Inclusive tem, se não me engano, um hospital em Israel, não sei se é Netanya, que ele construiu, inclusive está ligado com ele e ele saiu a vida dele. Imagina, olha a profundidade da história que a gente... É uma coisa interessante. Isso só me lembrou mais uma pequena história, deixa eu já contando a história de Rebbe para Rebbe. Também tem o Satmar Rebbe, Rabbi Yoel Teitelbaum, que é o grande Satmar Rebbe, o Rebbe Rabbi Yoel era o grande Rebbe da linha Hassídica Satmar. E eles viviam nos Estados Unidos, eles viviam no bairro que é próximo do Crown Heights, é o Williamsburg, que é o bairro dos Satmars. Rabbi Yoel Teitelbaum era um grande homem, um grande tzaddik. E ele faleceu em 1979. Rabbi Yoel é uma pessoa muito tzaddik, bom, é uma linha super firme, eu diria entre aspas radical, sabe aquela linha bem firme, forte e radical. E ele fez uma visita para Eretz Israel. Rabbi Yoel Teitelbaum, ele foi para Israel, e quando ele estava lá, ele era rabino, os Satmars vêm dos húngaros, da Hungria. E ele era o rabino dos húngaros. Os húngaros vieram, obviamente, receber o Rebbe. Imagina quando ele foi fazer uma visita em Israel, e quando ele estava indo embora, escuta só essa história, isso aqui é a história de arrepiar. E aí, um Hassid veio acompanhar o Rebbe até ele deixar Israel, quando ele estava deixando para Israel, ele falou, Rebbe, por favor, me dá a bênção, porque eu tenho medo que eu não vou mais lhe encontrar. O Rebbe ia voltar para os Estados Unidos, oficialmente não tinha mais data marcada para fazer uma viagem para Israel. Ele falou, me dá uma brachá, porque eu temo que não vou ter mais a oportunidade de ser abençoado por uma pessoa santa. Então o Rebbe virou para ele e falou o seguinte, ele falou, eu estou partindo, eu estou indo para Israel. Para os Estados Unidos. Eu estou deixando Israel, estou indo para os Estados Unidos. Quando você quiser uma bênção de uma pessoa especial, procura uma pessoa que está com um tatu no braço, que está tatuado no braço, e você pede a bênção para ele. Porque essa pessoa, ela tem uma bênção igual ou mais poderosa que a minha. Você escutou o que ela falou? Ele não perguntou se era religioso ou não religioso. Procura alguém que está com um tatu no braço e você pede. Imagina, estou falando do Rebbe de Satmar, não estou falando aqui qualquer pessoa, estou falando de uma pessoa com uma linha radical. Ele falou assim, procura uma pessoa que passou. Então, ou como o nosso Rebbe, ele falou isso, eu tive a oportunidade de escutar em 1990. Quando foi a Guerra do Golfo? 90 ou 91? 90? 1990, então tive a oportunidade de escutar alguns Shabbatot, quando o Rebbe ele falou naquela ocasião, uau, como que o Rebbe ele gritou, como o Rebbe ele falou, que naquela época, quando Saddam Hussein estava montando escudos para o norte de Israel, então tem muitos que falaram, judeus, façam tchuvá, porque senão vai vir um outro genocídio, Deus nos livre. Tinham rabinos que falaram isso, Israel, o Rebbe ficou tão nervoso, como podem falar isso? Porque naquela época aqueles rabinos estavam dizendo e justificando que a morte dos judeus, Deus os livre, na Segunda Guerra Mundial, tinha sido por conta de falhas, etc. O Rebbe ficou o Rebbe gritava, eu nunca vi o Rebbe gritar, eu estudei 4 anos e meio lá, mas eu me assustei, porque ele estava, exaltado, gritando mesmo. Chaves não dava para filmar, mas quem estava lá viu, quem viu. O Rebbe estava gritando, falou, como que podem pessoas falarem uma palavra desses santos mártires, são chamados Kedoshim, Kadosh, a letra Kuf, são chamadas pessoas santas que entregaram suas vidas,
Como podem falar que eles pecaram, com Deus os livre? Como pode ainda amedrontar o povo judeu em dizer que vai acontecer um novo genocídio? Que Deus os livre, jamais vai acontecer um genocídio como esse. Como pode falar desses santos mártires que já foram? Foi muito forte a linguagem, como o Rebbe ele falou, assim, realmente me assustei. Ok, isso aqui é só um plim-plim. O Beged Kaporet são as letras duplas. Essas letras duplas, pontinho sem pontinho, e na verdade elas carregam um paradoxo. A gente falou, por exemplo, a letra Beit, que é a primeira da Beged Kaporet, que foi criada no domingo. Luz e dia representa vida e morte. Lembra? A letra Gimel, então, paz e guerra. Então, cada uma dessas letras representa o dia e a escuridão, uma coisa positiva e o antídoto dela. No caso, você pega essas letrinhas, tá certo? Essas letrinhas chamadas Beged Kaporet, são as letras que Deus ele criou os dias da semana, tá certo? Sobraram o quê? Vamos fazer o cálculo. São 22 letras no alfabeto. Nós usamos 3 para criar os elementos. Usamos 7 para criar os dias da semana. Certo? Nós temos 10. Sobraram 12. O que Deus fez com essas 12? Criou cada dia um mês. Por isso cada mês está ligado com uma letrinha que sobrou. Sabe quais são as letras que sobrou? Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Lamed, Nun, Samach, Ain, Tzad e Kuf. São as letras que Deus ele criou. Ele criou o que? Os meses. A letra Kuf, por exemplo, que nós estamos estudando, nós já estudamos ela uma vez, representa que mês? O mês de Adar. O mês de Adar, Bari Mazalei, a nossa sorte, sorte máxima. O mês de Adar representa a letra Kuf. Que na verdade esses 12, pessoal, representa quem gosta de signos, etc. Cada um mês, quer dizer, Nissan, então é Aries, Touro, Gêmeos, tá? E assim vai. Quer dizer, que representa o que? As constelações, enfim, e os poderes dela. Blá, blá. Muito bom. Então vamos voltar aqui no texto do nosso Rav Zamir Cohen. O que ele diz? Ele diz assim, quando você pega a letra Kuf representa o número 100. 100 é 10 vezes 10. Porque o que representava a letra 10, hein? A letra Yud, que é aquela letra pequenininha, nós já cansamos de falar nas nossas aulinhas, representa quem? O mundo vindouro, o Olam Abba. O mundo vindouro foi criado com a letra Yud, 10. 10 representa o mundo vindouro. Lembra que a gente falou por que o mundo vindouro foi criado com esta letrinha, que é a letra Yud, que é a menor letra do alfabeto? Então nós falamos o seguinte, porque ela é a menor, realmente lá é um mundo pequeno, não tem muita gente. É o mundo do tzadik, o mundo de gente boa. Não é todo mundo que vai ter. É o mundo do... Triste dizer, hein? Eu não queria falar para vocês, mas está escrito assim, né? Por que está escrito com a letra Yud? Que é um mundo pequeno lá. Pergunta a Gumará, por que o Yud tem a cabecinha para baixo? Ele falou lá, porque os justos que lá moram, eles são humildes. Eles têm a cabeça para baixo. Assim, diz a Gumará. Quer dizer, veja, cada detalhe de uma letra tem um porquê. Com esta letra Deus criou o quê? Esse aqui é o mundo vindouro. Pessoal, quando eu digo mundo vindouro, eu vou colocar mundo das almas. Não é esse mundo não, é o mundo das almas. Depois que o corpo, que a alma se desprende do corpo, para onde vai a alma? Vai para esse mundo aqui, ó. Para esse mundo que ele é chamado, às vezes, de Olam Rabá. Rabá é o mundo vindouro, mas o mundo vindouro pode ser confundido também como o mundo após a ressurreição, que é depois da era messiânica. É outro esquema. Aqui quando eu falo Olam Abba, estamos falando paraíso. Paraíso não material, espiritual, que é o mundo das almas, que se encontra no mundo de Briá, enfim, onde é o depósito das almas. Esse mundo foi criado com a letra Yud. Mas o nosso mundo foi criado com a letra qual? Com a letra Rei. Com a letra Rei foi a letra que Deus criou o nosso mundo. Tá? O nosso mundo, este mundo, foi criado com a letra Rei. E isso tudo a gente já explicou no passado, que está escrito no Passuk, que Beia Hashem Tzur Olamim. Aquele mesmo versículo que falamos anteriormente. Bitchuba Hashem Adeyad, confiem em Deus para todo sempre, que, pois, com as letras B, Yud e Rei, Tzur Olamim. Com as letras Yud e Rei, Deus criou os mundos. Pergunta a Gemara em Menachot, página 29. A Gemara pergunta, com que letra Deus criou o mundo vindouro? Com a letra Yud foi o mundo vindouro. Por que com o Yud o mundo vindouro? Porque é um mundo pequeno, o mundo dos justos é um mundo pequeno. Por que tem a cabeça para baixo? Porque eles são humildes. Por que com a letra Rei?
Então, isso a gente já viu na aula passada. Você quer sair do caminho? Sai. Você quer voltar? Volta por aqui. A letra Kuf parece com a letra Rei que a gente está vendo, tá certo? O que ele está agora estudando é o seguinte. Essa aqui vale 10. 10 é o mundo vindouro. Mas Kuf é 10 vezes 10. Por quê? Aqui ele vai explicar no parágrafo o seguinte. Representa a recompensa daquilo que você fez. Ou espiritual, você vai ter espiritualidade. Kuf, você não está agora recebendo o que você fez. Kuf, você se conecta com Deus, já não é com o uso. Kuf é a capacidade, é 10 vezes 10, é muito mais do que 10. 10 é o mundo vindouro, onde você recebe a recompensa. O que você faz no mundo vindouro? O que uma alma faz no paraíso? O que uma alma faz no paraíso? Só estuda a Torá, é o mundo do estudo. Não tem o que fazer. Infelizmente não tem cervejinha, não vai rolar, não vai rolar um Fabrengen, não vai rolar nada, não vai. Infelizmente não tem. Não dá mais para fazer mais nada, só estudar. Nem a cerveja Deus. Nem a cerveja Deus. Cerveja Deus é a cerveja Kuf. Você chega no Kuf, você chega a Deus. Isso que a gente está falando no Kuf. O Kuf já é outra coisa. Você não está desfrutando mais do estudo que você teve aqui. O 10, o Kuf é 10 vezes 10, você se conecta com a essência. O Kuf, ele está dizendo, é a maneira de você se conectar com a essência. Vamos ver na linguagem dele como é que ele vai explorar isso. Eu só trouxe agora, é isso que ele traz. Veja só, a letra Kuf é 10 vezes 10, porque a letra Yud representa o mundo vindouro, que é o mundo límpido, né? Que não é igual esse mundo que foi criado, que tem um bem e um mal. E a letra Kuf está indicado quem? Quem é o Kuf? É o Kadosh. Quem é o Kadosh? HaKadosh Baruch Hu. Kadosh é o bendito seja ele, que representa Deus. Quando eu falo Kuf, eu estou falando quem? A essência do Criador, e não uma emanação do Criador. Veja, pessoal, lembra, é importante vocês saberem disso, que aí é um conceito racídico, mas eu só queria trazer esse conceito para vocês entenderem isso um pouquinho melhor. Só para jogar a ideia, porque também todos os conceitos são complexos, mas a ideia é assim. Você tem luz, e você tem o que é chamado a luminária. Isso em hebraico diz assim, toda luz que consta, quando você fala or, que é a linguagem de luz, isso significa uma propagação, é uma emanação. E você tem a própria luminária, que é a própria fonte da luz. Então, quando você fala em hebraico fonte de luz, conforme a Hassidut Chabad, foi usado o título Maor. Maor é a fonte de luz. Quando eu digo luz, eu estou dizendo é uma propagação daquela fonte. Então, vamos trazer o exemplo. Hoje está muito quente, está 40 graus. 40 graus é uma emanação do sol merrequinha, pequenininha, um oriziva shemesh, é um nada, porque o sol, uma hora, quanto é 40 graus para o sol? Absolutamente nada. Se for comparar, é um nada, ele está completamente anulado. 40 graus, diante da, sei lá quantos milhões de graus que tem o sol. 3.500. Quanto? 3.500. 3.500 o quê? Graus. Graus? Sol? Tá aí, ó. Então, é bem ínfimo. Então, quando se diz luz, é uma propagação, e quando se diz Maor, é a própria essência. A Torá que se estuda no paraíso é uma propagação. Lá, as almas, quando estão no paraíso, elas estão no mundo. Existe um mundo do paraíso. Se existe um mundo, significa que existe um limite. Para mim me conectar com a essência da luz divina, com a essência e não com a propagação da luz, só existe uma maneira, por incrível que pareça, assim explicar assim, só existe uma maneira, sabe quando e aonde? É aqui. Não vamos nos enganar. Aqui a gente consegue se conectar com a essência. Quando eu cumpro um preceito, eu estou me unindo com a essência de Deus. Apesar que estou aqui num corpo físico e material distante da revelação, da alimentação, mas quando você faz o que Deus quer de você, o que você tem que cumprir, você se conecta com a essência dele e não com a luz. Lá no paraíso eu só vou conectar aquilo que eu já estudei, então eu só estou me conectando com o poder de captar, isso é chamado luz. Isso é chamado de luz. Então tem luz e tem a essência de luz. Isso aqui é 5.700. 5.700 graus. 5.700 graus, ó, um pouquinho mais. O Sol tem 5.700 graus. Então, é importante a gente saber disso. Então, o Olam Abá, o que tem no mundo vindouro? Tem Ziv Ve'Hará. É chamado apenas uma propagação. Todos os mundos espirituais, não é o propósito é aqui. Quando eu chego aqui, apesar de ser o mais baixo, mas é aqui que Deus ele quer revelar a sua essência.
E aqui a gente pode captar a essência dele. Por isso os sábios dizem, de uma maneira mais profunda, que aqui é o jogo, aqui que rola, aqui está a pegada. Veja, senão uma alma não desceria para a Terra, não tem noção. Então como é que você vai descer? Para descer de nível? Qual a ideia que você desce aqui? Não, porque aqui você consegue pegar a essência. O jogo, o taxímetro está aqui, está rodando o jogo. Quando você desceu, você incorporou, aqui você consegue se conectar com a essência quando você cumpre os preceitos. Essa é a ideia. Mashiach vai chegar, o propósito de recompensar a pessoa que cumpriu o preceito não é justo, porque se ele conseguiu captar com o corpo, então é uma necessidade muito grande você recompensar o corpo, não só o espírito. Por isso existe a ideia da ressurreição, quando o corpo ele vai ser recompensado pelo aquilo que ele fez, a vontade de Deus de criar esse mundo para ele. Isso de uma maneira geral. O que ele está querendo dizer é o seguinte: você tem o Yud, Lamabá é 10, o Lamabá é 10, ótimo, mas Deus é 100. Deus é 10 vezes 10. Deus é 10 vezes 10. Em outras palavras, ele diz assim, você aqui, quando você faz chuvá e você volta para o retorno divino, o caminho, que é esse caminhozinho aqui, ó, pessoal, que ele vai falar aqui. Este caminhozinho, ó, eu estava aqui embaixo, desci da linha, tá certo? A gente falou que aqui a pessoa ela desceu da linha. Aqui ele está voltando pelo caminho estreito, ele está vindo para cá, onde ele chega, ele se conecta com o conceito do Kuf, ele se conecta com o Sim, ele se conecta com quem? Com o próprio Deus, com o santo, que a gente diz, né, que é Kadosh, né, os santos, né, o santo, que é Kadosh, quer dizer, ele se conecta com quem? Com a Kadosh Baruch Hu, com Deus próprio. Não é com a emanação de Deus, não é com o pensamento de Deus. Aqui neste mundo das almas, a única coisa que nós temos é a Torá 10, tem as 10 tábuas da lei, a 10 que representa a Torá, aqui tem 10, Torá, o conhecimento divino, tá certo? Aqui não, aqui você tem o que é a essência dele, é 10 vezes 10. É muito maior. Isso que ele está falando, você se conecta com um bendito seja ele. E não só apenas como aqui, que é uma revelação, aqui é a revelação, aqui é essência. Então essa é a diferença. Quer dizer, o Kufa que ele está querendo dizer é como se fosse para nós, na nossa linguagem, você se conectar com a luminária, e aqui você está comunicando com a luz. E quando você atinge essa conexão? Então, quando você chega a esse nível de Kadosh. Você fez chuva, agora vamos ver o nível de Kadosh. Como que você vai fazer? Ele vai chegar. Ele vai te dizer exatamente como que você chega lá. O cara sobe e fica antenado, né? O cara sobe e fica antenado. Ele se conecta, se conectou lá em cima, fica antenado. É o Kuf, né? Você vai saindo e você chega e realmente as portas se abrem. E ele te fala como é que você chega lá, ele vai te explicar na linguagem do Rambam, que é uma linguagem mais simples para a gente entender. Mas deixa ele construir, a gente vai chegar lá. Olha como é que ele traz assim na linguagem dele. Ele diz assim, olha, o Kuf, que é o 10, que é na verdade o 10 vezes 10, que é o 100, que a gente falou, isso está ligado com o quê? Com Kadosh, com Benito. Como está escrito Kadosh Ani Hashem. Deus fala, eu sou o Kadosh, eu sou o santo. Isso está indicado o grande mérito de uma pessoa que ela se santifica aqui embaixo. Lembra que o Kadosh, que a gente falou que é a pessoa que se santifica e faz mais do que a lei manda. O que a lei manda é um tzadik. Agora, quando a pessoa ela se santifica nas coisas que são até mesmo permitidas e faz as coisas com cautela e santidade, ele se conecta realmente com a essência. Ele vai explicar, pessoal, como é que olha na linguagem dele. Então ele fala, não somente que quando a pessoa ela se conecta com o Kuf, que a gente está falando com o Kadosh, que é quando ela se conecta com o quê? Com a própria luminária, não só que você se conecta com Deus, você não vai ter apenas o mundo vindouro que representa a letra Yud, e sim você vai ter o mérito de se conectar com o Kuf, com o bendito seja ele, num nível bem mais elevado, um nível super elevado, ou um nível que a gente fala, você está conectado agora com a essência, um nível que sobrepõe até mesmo todo qualquer ser criado. Então, essa conexão espiritual traz um prazer extraordinário para qualquer alma que é um pedaço divino, que está aqui no limite. Tá certo? Porque imagina você poder se conectar quando você tem aqui embaixo essa oportunidade de você se conectar com o divino, sabe? Não é brincadeira, não é uma coisa extraordinária, uma coisa realmente um prazer gigantesco. Isso acontece, como que acontece isso? Ele explica, quando você também se torna, procura ser igual a ele, como? Com atitudes de Kadosh, ou seja, quando a pessoa ela se santifica aqui nesse andar, e ela quer se distanciar dos seus prazeres materiais,
prazeres que são chamados aqueles que enganam a gente, não é? Aqueles que são chamados prazeres de macaco, que a gente falou que é a letra Kof. Lembra que Kof representa? Também o macaco, que é aquele que se assemelha com o homem. São prazeres que não são prazeres verdadeiros, são prazeres que são chamados Dimyonim. Dimyonim são aqueles que são, eles aparentam ser interessantes e não são, tá certo? Porque na verdade não vai te levar a lugar nenhum. E você acaba se desprendendo desses prazeres falsos, você acaba limpando a sua alma dessas manchas ou dessas poeiras que eram prazeres materiais, que na verdade esses eram aquele que estava interrompendo você, entre você e o Criador. Era como se fosse a barreira de sujeira que te impedia de você se conectar com o teu lado espiritual. Como que você faz para poder limpar essa barreira? Quando você vai se desprendendo das coisas que não são necessárias, dos prazeres do mundo que não te levariam absolutamente a nada, a não ser falsos momentos de prazer, e que, tanto em quantidade, tanto em qualidade. Então você vai se purificando, é um processo. E vamos lembrar que esse processo, pessoal, não é assim, pá, fui. Lembra? Isso a gente vai estudar ainda nas próximas aulas, que ele vai chegar lá, que é o processo que a gente chama aspiral, que é aquele processo que vem de circo, que é a segunda tradução da palavra kof, que é hekef, que vem devagar, devagar. Você vai alcançando esse nível. E tudo isso quem fala, por exemplo, está escrito naquele caminho de Hashem, caminho de Deus, escrito por Moshe Chaim Lutzat Ramchal, que aliás o dia do Yortzai dele foi agora, dia 26 de Iyar, se não me engano a memória. Se não me fala a memória. Então aqui a gente vê de uma maneira mais profunda que a letra Kuf é a santidade da pessoa, ela pode chegar, é aquela letra, essa letra é a letra que eleva a pessoa e conecta ela com o Supremo, tá certo? Ou que a gente chama, ele conecta ele para Al. Al é o quê? Elal aqui, acompanha ela. Conecta você com o Supremo. Não é à toa que Al em hebraico é Ain Lamed, também dá 100. 70 mais 30, tá certo? Ain 70, Lamed é 30. Al, que é lá em cima, que em hebraico, Al, ele é com Aleph, Al é com Ain. Ain, Al é em cima, ali. Então, Ain Lamed dá o quê? Ele não traz isso aqui, mas é curioso que dá. Ele, Al dá um total de 70 que te conecta com o quê? Com aquilo que ele chama Hashvil Halavan. Olha que curioso a linguagem que ele traz, que esse é o caminho branco. Aqui é o caminho branco, que é o caminho branco da letra Kuf, que é aquele caminho que vai te levantar, que te eleva desde os níveis. Isso é muito bonito que ele traz. É muito bonito isso que ele fala. Shvil Halavan, quando ele traz o seguinte. Então, vamos fazer igual a gente fez na lousa aquela vez. Imagina, aqui você está a letra totalmente preta, né? Então você tem a letra e você vai focar agora El Al, né? Para cima. Vocês falam tudo junto, continuo, perguntei outra coisa. Você lê hebraico, né? Então, o Shvil Halavan é o seguinte. Lembra que a gente falou que na Torá toda letra ela precisa ser Mukefet Gvil. Mukefet Gvil significa que ela precisa ser escrita num pergaminho, e o pergaminho precisa envolver a letra como um todo. Então, eu preciso disso daqui. Ele traz assim, essa letra que sai da linha, tá certo? Aqui a linha convencional, ela desce. Desce representa uma descida. Quando você pega o Shvil Halavan, você começa a entrar aqui, ó. Você começa a entrar. Esse é o Shvil Halavan. Esse traço que eu fiz representa o caminho que você vai estreito, você vai saindo aqui de baixo, você entra num caminho estreito, você pega uma porta maior, isso te conecta com o quê? Com um elevado, ele chama isso de Shvil Halavan. É como se fosse o caminho branco aí dessa letra, que olha na linguagem dele. Ele fala que é o caminho branco, que ilumina de uma maneira interior da letra, que vem desde baixo, quer dizer, aquela saída da porta que estava abaixo e te conecta até em cima com a Kadosh Baruch Hu, com a anteninha, que te conecta com o Criador do Universo. Isso é uma coisa extraordinária. Ele fala que a pessoa ela pode alcançar tudo somente como quando ela vai procurar trabalhar consigo mesmo. E isso que a letra Kuf quer indicar para a gente. Não, altiteesh. Significa o seguinte, não desista. Não desista. Veja, por mais que você esteja embaixo, não tem problema, sabe? Você tem aí, você tem
Alguém que está te jogando uma corda para vir te buscar. Alguém que está te jogando, ó, vem pra joga as tranças, Julieta, vem, sobe. Então quer? Rapunzel. Rapunzel. Joga as tranças, Rapunzel. Já com as Rapunzel, é verdade. Então o que é? Que a pessoa ela é fisgada e de repente ela pode ser elevada. A gente não precisa desistir. Mesmo que você chegou embaixo, olha que linguagem bonita. Mesmo que você está para baixo, você chegou num nível bem baixo. Saiba que você pode se elevar para níveis mais elevados. Você pode se conectar com o Criador do Universo. Não é só se conectar com a luz, sim com a luminária. Você pode se conectar com a Kedushá, com a santidade. É só começar a fazer as orientações do Criador do Universo. O que você tem que fazer? Primeiro estágio. Arrepender-se do passado. Isso é uma coisa. Que é o primeiro passo de Teshuvah. Eu arrependo daquilo que fez. Mas não basta. Vem a segunda parte do Teshuvah, é Kabbalah, que você tem que receber agora sobre o futuro. O que eu vou fazer? Quer dizer, primeiro, o que eu fiz, eu me arrependo. Ótimo. E agora eu recebo sobre mim, no futuro, de não mais falhar como eu falhei até hoje. E isso é chamado quando a pessoa ela se arrepende e ela tem que pronunciar esse arrependimento. Ela precisa pronunciar. Como está escrito no Pasuk, Mechase pesha'av lo yatzliach umode ve'ozev yeruham. Significa, Mechase pesha'av, aquele que encobre os seus pecados, ele não vai ter sucesso. Porém, aquele que mode, aquele que confessa, ve'ozev, ele larga o caminho, yeruham, ele vai ser perdoado. Então a pessoa precisa haratá, é bom que ela pronuncie. Quando você pronuncia, a pegada é outra. Você pôr para fora o que você fez sempre é mais difícil. Uma coisa que você sabe, mas você não fala. Agora bota fora, eu fiz. Você torna público. Né? Hã? Você torna público. Então, tem que tomar cuidado. Quer dizer, uma coisa, quando você fala na comunidade, você fala em plural, etc. Isso aqui é uma coisa entre você e Deus. Né? Isso é uma coisa entre você. Quando você falhou entre você e Deus, então você resolve a parada entre você e Deus. Mas quando você falhou entre você e o próximo, diz Deus... Não adianta você vir falar comigo, pô, você roubou, ele está pedindo perdão para mim, vai devolver o dinheiro para ele. Não adianta você vir pedir para mim perdão. Então, primeiro você tem que resolver com o teu semelhante. Falhou com Deus? Fala com Deus. Falhou com o próximo? Reclama com o próximo. Mas a haratá tem que ser pronunciada. A pessoa tinha que pronunciar. Ela tinha que falar, por exemplo, quando ela trazia as primícias, ela precisava falar Biarti, Akodesh Minabait, ela precisava pronunciar, precisava falar. E o judaísmo prega muito o conceito de falar, porque falar também é considerado uma ação, uma maneira de você pôr para fora de você. Falar com quem? Quem? Falar com quem? Com quem? Com a parede? Fala pro Kotel Amaravim. Vai lá no muro. No Kotel, no muro das fala, lamentações. fala com a parede? Não é? Tem que ter alguém para falar. Claro. Tem que ter alguém para ouvir. Você fala com o teu matspun. Fala com a tua consciência. Não, você tem que falar com a chance, está pedindo perdão. Depende, se é com o próximo, tem que falar com o próximo. Por exemplo, tem pessoas que costumavam dizer o problema que eles têm. Quando é um problema entre você e Hashem, tem um problema entre você e Deus, você não precisa ficar revelando para ninguém o teu problema. Entendeu? Mas um problema que você fez com o outro, por exemplo, está escrito uma halakha interessante. Não sei se vocês conhecem uma halakha, agora eu me lembrei de uma halakha desse seguinte. Você tem que pedir perdão. Perdão para quem? Você vai falar para quem você falhou. E se ele morreu? Tem que pedir perdão também. Como é que você faz para pedir perdão para alguém que morreu? Leva 10 pessoas no cemitério e pede perdão. Aí já vai ter testemunho. Você tem que ir lá falar. Não sabe chegar, é uma coisa de louco. Mas quando você falha com outro... Você redimir a tua falha. Quer dizer, Mas quando você falha com outro, você está falhando com Deus ao mesmo tempo. O quê? Quando você falha com outro, você está falhando com Deus ao mesmo tempo. Ah, você está falando com Deus? Pior ainda. Deus fala assim. Mas não é um, Você é está dois. falando com aquele que... Essa famosa pergunta, né, que fizeram para o Rebbe. Essa famosa pergunta do Rebbe. No primeiro Rebbe, perguntaram para ele o que era maior, amar ao próximo ou amar Deus, né? Então o Rebbe traz isso no Yom Yom. Imagina, tem que amar Deus ou amar o próximo. Qual que é maior? Mashelá? Avat Israel ou Avat Hashem? Ele falou, com certeza, amar o próximo é maior do que amar Deus. Imagina, amar o próximo é melhor que amar Deus? Ele falou, sim, porque assim você ama quem o amado ama. Já que Ahavti etchem amar Hashem, Deus falou, eu amo vocês. Quando você ama aquele que o amado ama, automaticamente ele te ama. E a gente viu isso também aqui, quando eu tinha falado sobre a diferença da Torre de Babel e do dilúvio. No dilúvio, eles não se amavam. Vem o genocídio, Deus tira a vida deles. Na Torre de Babel, eles eram juntos contra Deus. Deus poupou eles. Porque o amor ao próximo sobrepõe ao amor até ao próprio Criador. Isso é forte,
essa passagem, né? Essa passagem que falam os sábios. Quer dizer, a gente também falou que errado. A gente já falou bastante sobre isso, sobre amor, a gente já falou bastante sobre isso. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Agora, quem é o Kadosh? Vamos só começar esse parágrafo e depois a gente vai continuar. O que quer dizer Mil Kadosh? Quem é aquele que é chamado Kadosh? Então, Kedushá, pessoal, não pensa que Kedushá, a gente pensa, não, Kadosh é aquele cara, é um fakir, é o cara que não come mais, anda totalmente de branco, não olha para não reza o tempo inteiro, não sei o que mais. Agora, isso aqui não é, isso é um maluco. Isso aqui, isso é uma mexuga, né? Isso aqui não é judaísmo. Judaísmo tem que lembrar disso. Num capítulo, vocês lembram que num capítulo, eu acho que nós vimos num capítulo, não vou me lembrar onde, pela figura eu vou lembrar, já me lembrou, Yin e Yang. Yin e Yang, ele traz aqui sobre Yin e Yang. Então, ele traz aqui, teve um capítulo que nós falamos há 700 anos atrás, mais ou menos, na época do templo, quando estava construído. No Babel. Na Torre de Babel. Quando a gente estudou a letra 7, Zayin, imagina, lá a gente falou sobre isso. E a gente disse o seguinte, a diferença que tinha entre o Oriente e o Ocidente. O Oriente e o Ocidente, que assim, no Oriente eles eram pessoas que procuram espiritualidade, Nepal, esses monges, não sei o que. E eles se desconectam completamente da matéria. E você tem que ser, não pode falar, e não pode não sei o que, e não pode não sei o que. E essa você chega num nível de espiritualidade dessa maneira, assim o Oriente diz. Por outro lado, o Ocidente, dinheiro, capitalismo, não sei o que, matéria, quer dizer, são os dois caminhos opostos. Vem judaísmo fala, nenhum dos dois presta. Caminho do meio. Caminho do meio, boa, acho que você tem que falar desse, é o caminho do meio. Caminho do meio é o caminho que presta, porque é o caminho do meio, você tem a matéria, Deus se pôs aqui, o espírito dentro da matéria, é o Zayin. Zayin representa o espírito dentro da matéria. Vav é matéria. Vav representa o 6, é a matéria, porque 6 é a matéria, norte e sul, leste, oeste, cima, baixo, que é o cubo, o quadrado é a matéria. Zayin é o interior da matéria, é o espírito que está dentro da matéria, que seria a Shabbos, que é a espiritualidade que está dentro da matéria. E a gente tem que unir o espírito com a matéria. Não é ficar espiritual, largar o corpo. Isso não é judaísmo, isso é outro ismo. Budismo, qualquer outro, não sei qual é, mas se desconecta, não sei, eu não posso falar de outras religiões, porque nem a minha eu entendo, como é que eu vou opinar sobre as outras. Mas eu sei que existem outras que se desprendem da matéria. Isso não é judaísmo. Porém, tem outras que, claro, não se prendem com o espírito, é só matéria. Isso é capitalismo, isso também não é. O judaísmo tem que unir os dois. Tudo que tem no judaísmo tem que unir os dois. Os dois tem que ir, o espírito com a matéria. Não tem essa de se desprender. E na Kedushá, que a gente vai ver no próximo capítulo, se Deus quiser, na próxima aula, que não vai ser domingo que vem, porque é Yom Tov, vai ser ainda no outro, se Deus quiser, nós vamos ver qual que é o caminho de santidade que a Torá fala, que não é um caminho de bicho de 7 cabeças. Que a gente pensa, não, Kedushá, não, como é que eu vou ser Kadosh? Calma, eu falo, não, uma coisa não é tão longe assim. Só queria concluir com uma história do Kotzker Rebbe, que eu me lembrei agora. Já falando dessas coisas, eu me lembrei da história do Kotzker. Rabbi Menachem Mendel Kotzker era um grande homem. Uau, Rabbi Menachem Mendel Kotzker era um homem que ele era um pavio. Olha só, tataravô não é brincadeira aqui. Então, vamos ver se você conhece esse mais, vê se você conhece essa história, um voto do Rabbi Kotzker. Eu vou falar esse voto, tá bom, depois eu vou falar, tá bom, sei lá. Bom, eu vou falar e pronto. Eu vou esticar um pouquinho, mas eu vou, a história é a seguinte. Mais rebaldo que mais. A história é a seguinte. O Rabbi Kotzker, ele era uma pessoa, a gente usa a expressão em português, escreveu, não leu, o pau comeu. Tem que ser. Ele era uma pessoa... Pau, pedra, pedra. Kotzker é espinho. Ele não era uma pessoa... É da cidade de Kotzker. Cidade de Kotzker. Kuf, olha, Kotzker. É um Kof com tzadik no meio. O Rebbe de Kotzker era uma pessoa muito e chave. Ele era muito afiado. Ele falava as coisas curtas um chave. A gente fala, ele era uma pessoa simplesmente curta e na lata. Falava as coisas... curto e grosso, mas ele, não era brincadeira. Para ser Hassid dele, você precisava ter... Porque é uma pessoa verdadeira demais. Dói? Não é todo mundo que gosta. Oi? O Rebbe de Kotzker, ele viveu há 250 anos atrás. Então, e estamos falando de uma pessoa extremamente afiada. Não, é uma pessoa... Estamos falando... Lá com ele de fogo. Então, não é brincadeira, é uma pessoa mamesh.
Tanto é que dizem que a dinastia dele depois não continuou, porque e depois teve a outra dinastia que seguiu, que foi alunos dele, mas que era a Kotzk, a linha de Kotzk, não teve outra, porque então Harifut, cara, mas os ensinamentos deles são, eles deram uma coisa assim extraordinária. Como esse ensinamento, que ele diz o seguinte, falaram para ele, eu vou comentar com vocês, que agora estou lembrando, perguntaram para ele, falaram o seguinte, qual que é o caminho que a pessoa ela tem que ir? Ele falou, não, o Rebbe falam que o caminho do meio é o caminho do meio. Você me lembrou agora? O caminho do meio é o caminho que a pessoa tem que ir. O Rambam fala que você não pode ser nem muito para cá, nem muito para a direita, tem que ser o caminho do meio. A gente fala que é o caminho do meio. O Rebbe de Kotz fala, caminho do meio é o caminho dos cavalos. Caminho dos cavalos. Zederech Hassusim. Falou, caminho do meio, que antigamente não tinha carro. O que você andava nas ruas? Caminho do meio, o que andava na rua? Cavalo. Caminho do meio é o caminho dos cavalos. Você quer ser gente, ou você anda à direita ou você anda à esquerda. O caminho da Midrachá, ou a calçada, é para o lado. Não é o caminho do meio é o caminho dos cavalos, ele disse. E aí qual é a explicação disso? Porque ele fala que o caminho do meio é os caminhos dos cavalos. O que ele falou? O que ele quis dizer é o seguinte, tem pessoas, presta atenção, e eu vou falar depois com a explicação do Arizal sobre isso. Agora me veio na cabeça, mas a ideia é essa. Muito bonito, muito bonito. Olha só o que ele traz. Ele traz assim, tem pessoas que querem estar de bem com todo mundo. Tem pessoas vazias que querem todo mundo. Ele está aqui, ele fala bem, ele fala bem, não sei o que, mas ele está lá, ele fala bem de Israel, ele fala bem de todo mundo, ele quer ser de bem com todo mundo. Ah, você quer andar sempre no caminho do meio, estar de bem com todo mundo, você é um cavalo. Uma pessoa que não tem identidade, Rebbe de Kotz, uma pessoa que tem identidade, a pessoa precisa ser alguma coisa na vida. Ou você acredita naquilo que você é, ou você não acredita naquilo que você é. Se você acha que você está de bem com todo mundo, eu estou de bem com todo mundo, você é um cavalo, você não é uma pessoa verdadeira, você não é uma pessoa, você é um cofre, você é um macaco, você parece, mas não é. Você não está dando as caras para mostrar quem, ou você luta para aquilo que você é, para aquilo que você acredita de verdade. Falando, se você acredita, acredita. Vão te respeitar para aquilo que você é. E você vai ter inimigos, que não tem problema. Essa é a diferença, diz o Arizal, ele fala uma coisa interessante, a gente vai chegar lá. Mas tem uma diferença entre Moshe e Aaron. Qual é a diferença de Moshe e Aaron? Sobre Moshe está escrito quando ele morreu. Choraram o povo de Israel. Quando Aaron morreu, está escrito e chorou todo o povo de Israel. Qual a diferença para Moshe e Aaron? Moshe, o que era Moshe? Moshe é Emet. Vetorato Emet. Moshe era a verdade. A verdade dói. A verdade, se o cara é verdadeiro, e ele vai ter que ser verdadeiro, não é todo mundo que consegue viver com uma pessoa verdadeira. Uma pessoa que fala sempre a verdade, dói. Ele vai criticar para você. Não pode, você fez errado, não pode. Mas não pode, não tem jeitinho. Jeitinho é Aaron. Aaron é vaselina. Aaron, ele era o irmão que estava tudo bem. Oev Shalom, Rodev Shalom. Ia para um e para o outro. Falava, você brigou com o outro. Você não sabe que ele está arrependido. Ia para o outro, ele falava que estava arrependido. Ele era o caminho do meio. Aaron, ele era o caminho do meio. Ele era o caminho do meio, Aaron. Por isso que ele estava de bom com todo mundo. O Rebbe de Kotz fala caminho do meio. O Rebbe de Kotz era Emet. Ele era Rebbe Moshe Rabbeinu. Ele era uma nitzotz de Moshe. Uma alma de Moshe Rabbeinu. Ele falou, não. Essa discussão que tinha entre Moshe e Aaron. Moshe, ele era a verdade. E Aaron, ele era aquele vaselina. Ai, se o caminho do meio é o caminho ruim, como que Aaron ele pode ter esse caminho? E aqui tem uma explicação do Arizal. E aí eu vou usar a lousa porque mostra letrinhas. Isso me deixa louco. Isso aqui diz assim, entendi. O Arizal fala, sabe quem é Aaron? Sabe que Aaron ele era Gilgul de quem? Sabe quem era a reencarnação? Aaron é Cohen. Você sabe de quem era a reencarnação? Diz o Arizal. Eu fico louco. Isso me deixa... Eu me empolgo. Isso aqui ele fala o seguinte. Ele diz assim. O Caim e o Abel, né? Hã? Do Caim e do Abel. Não era do Caim de Abel. É o seguinte. Aharon se escreve assim natural. Aharon, assim que se escreve natural. Não tem mal, é assim que se escreve. Aharon, assim que se escreve natural. Esse é Aharon. Diz o Arizal. Aharon, ele era a reencarnação, sabe de quem? De Haran. Haran. Sabe quem era Haran? O pai de... Haran era irmão de Abraham Avinu. Abraham tinha um irmão. Esse irmão chamava Haran. O que aconteceu com ele? Diz para nós os sábios. Haran, ele não sabia. Por um lado, ele tinha um irmão que estava propagando monoteísmo. Esse irmão foi preso. O Abraham foi preso. Abraham foi preso.
E o rei quis colocar ele na fogueira. Haran, naquela hora, que era irmão, perguntaram para ele, e aí, meu, você está com quem? Você está com teu irmão ou você está com a gente? Ele falou, vamos ver. Se o meu irmão sair da fogueira, eu tô com ele, se não ou não. Quer dizer, é um cara vaselina. Vamos ver. Ó, aqui, ó, vamos ver como é que eu tô. O que aconteceu? Abraham saiu da fogueira e falou, e agora? Ele falou, pois agora ferrou, né? Ele saiu da fogueira, viu? Jogaram ele morreu. Ele foi queimado. Haran foi queimado. Por que Haran, ele era assim? E por que o nome dele é assim? Porque as letras que formam o nome dele são letras do meio, pessoal. De 1 a 10, você tem a letra 5. De 100 a 400, você tem a letra 200. De 10 a 100, você tem 50, que é o número. Haran são as letras que formam o cara que é do caminho do meio. Sai do caminho do meio, você é Haran. Você é Haran. A mãe na fogueira, você tem que ser. Diz o Rebbe de Kotsk, o caminho verdadeiro é o caminho que a pessoa precisa saber uma opinião, não pode ficar no caminho do meio na vida. O caminho do meio é bom, você precisa, em outras palavras, não precisa ficar jogando, então, pega o caminho, seja verdadeiro na vida. Esse é o Rebbe de Kotsk. Qual era Haran? Ele era a encarnação de Haran, por isso ele tem as letras de Haran. Mas tem, porém, aqui o Aleph muda tudo. O Aleph é a espiritualidade, o Aleph é Deus. O caminho de Aaron, que era o caminho do meio, era um caminho de Aleph, guiado pelo divino. Aí é outra pegada. Por isso ele era chamado Aharon. Ele não era Haran, ele era Aharon. Ele era um caminho do meio, mas guiado pelo Hashem. Esse era o caminho do meio que está escrito que o Rambam fala. Esse é o caminho do meio que é o caminho correto. Não é o caminho do meio que você não tem uma opinião, mas o caminho do meio, quando ele é guiado pelo Aleph, não tem problema, você chega ao caminho do meio. Verdade que o Kotsk, o Rebbe de Kotsk, que ele era um Rebbe que ele era chamado de Moshe Rabbeinu, quer dizer que ele era um líder, ele falava, não, ele precisa ser direito e esquerda porque é uma pessoa da verdade. A verdade não pode mudar, não pode ser. Mas o caminho de Aaron era o caminho que a Mishnah fala. Evemi talmidav shel Aaron. Procura ser alunos de Aaron. O Rev Shalom, ele amava a paz. O Rodev Shalom buscava o Shalom. O Rev Etaberiot, ele amava as criaturas. O Mekarvam na Torá, aproximava da Torá sem dizer dos pais. Esse era o caminho de Aaron. Então, isso é fantástico. O Arizal fala que Haran era o caminho do meio. Aharon era um caminho ligado, porque ele voltou o Haran para poder consertar o caminho do meio e ser agora guiado pelo caminho de Aaron a Kohen. Por isso, quando ele faleceu, todo o povo de Israel chorou, porque na verdade o caminho de Aaron, por mais que ele não era a verdade absoluta, em outras palavras que ele fazia, mas criava a paz entre os irmãos, Deus falava, esse é o caminho, esse é o caminho. Pessoa que cria a paz entre as pessoas, Deus ele abre mão por conta da paz, para poder se criar o caminho, mesmo que não é um caminho tão verdadeiro assim, quer dizer, porque o que é Pshará? O que é o acordo? O acordo é uma pura mentira, certo? Aaron criava acordos, ele era o homem dos acordos. Quando você vai para a linha do acordo, você foge da linha da verdade. A verdade é uma. O acordo não é nem para mim nem para você. Mas vocês estão bem? Deus fala, tá bom, então que seja assim. Esse era o caminho de Aaron, por isso era o caminho máximo. Sabe, eu me lembrei aqui do Rebbe de Kotsk. Ficamos por aqui, uma boa noite.